E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Palavra de Deus. A pessoa que você é hoje te qualifica a ser aprovado ou aprovada diante de Deus? Essa é uma pergunta de reflexão nessa manhã para todos nós, dentro daquilo que prefiro crer que Deus trouxe ao meu coração como palavra para essa manhã. A pessoa que você é hoje, suas escolhas, suas atitudes, suas práticas, suas crenças, a pessoa que você é hoje te qualifica a ser aprovado ou aprovada diante de Deus? Sabe por que essa pergunta, irmãos? Porque ao olhar para a história de Acais, quem foi Acais? Acais foi o 12º rei da nação de Israel. Acais, segundo diz a própria palavra de Deus, foi um mau rei. Foi uma pessoa, um homem que não andou diante da retidão, diante da presença de Deus. E ao olhar para a história de Acais, a gente vai aprender que o caráter de uma pessoa, as escolhas de uma pessoa, na verdade, vão dizer muito a respeito do seu caráter. As atitudes de uma pessoa, as práticas de uma pessoa, o seu temor ou não para com a palavra de Deus também vai dizer muito em relação do caráter dessa pessoa. E ao olhar para a história desse homem, desse mau homem aos olhos, principalmente de Deus, e olha que foi um homem ungido de Deus, rei de Israel, rei de uma parte da nação de Israel. Naquela época Israel estava dividido, havia sido dividido após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Acais reinava sobre o reino do sul, sobre a cidade, a nação de Judá, tendo como capital a cidade de Jerusalém. E diz a palavra de Deus que esse homem foi ímpio aos olhos de Deus, ao ponto de, como li no verso 27, quando Acais morre, era um costume que todos os reis de Israel, ao morrerem, fossem sepultados no mesmo local. Mas diz o verso 27, que após Acais ter morrido, ele não foi colocado junto aos outros reis de Israel que haviam morrido anterior a ele. Tamanho era a iniquidade desse homem. E aí eu repito, ao ler a história de Acais, nós vamos nos deparar com uma pergunta que deve servir para todos nós como reflexão, a começar pela minha pessoa. As suas práticas hoje, como as suas práticas, suas escolhas, seu modo de proceder define o seu caráter, principalmente diante de Deus. Porque, queridos, uma vida que é vivida de forma desastrosa, ela vai revelar para todos nós um defeito de caráter que poderia ter sido modificado se essa mesma pessoa, em algum momento também da sua vida, tivesse permitido ser confrontado ou confrontada pela própria palavra de Deus. Existem muitas pessoas que num primeiro momento estão atravessando N tipo de situações, N tipo de problemas, estão cercadas de problemas, mas essas pessoas só se preocupam com o ter, elas não querem ser, porque o ter é mais cômodo, já o ser requer renúncia. Acais foi um homem, enquanto rei de Israel, em Israel, Acais foi um homem que a todo momento teve a oportunidade de ter o seu caráter mudado, transformado, moldado à vontade e desejo do coração de Deus, mas ele resistiu, porque ele queria ter, em nenhum momento ele quis ser de acordo com a vontade do Senhor. E a história desse homem nos prova isso, sabe por quê? Acais fez aliança com povos que não deveria fazer. Acais adorou deuses importados de Damasco, coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Qual tem sido, ou quem tem sido o motivo de adoração na sua vida hoje? A que você tem adorado, ou a quem você tem adorado?
Acais fez aliança com nações vizinhas, principalmente os povos assírios, o povo assírio, povo inimigo de Israel. Para quê? Ele fez aliança com esses povos, dando inclusive dos tesouros do próprio templo, da casa do Senhor, para que esses mesmos povos não viessem a atacar a nação de Judá, comprando uma paz que nunca existiria, porque eram nações inimigas. E além de dar o tesouro para não ser atacado pelas nações, aquele povo pegava o tesouro e ainda atacava, saqueava, enfim. Como anda a sua vida hoje diante de Deus? Mas à luz da palavra de Deus que foi lida nessa manhã a respeito desse homem, e aqui o verso 27 fala a respeito da sua morte, o ponto final na vida de toda pessoa. É a única certeza que a gente tem nessa vida, que um dia a gente vai partir daqui. Porém, quando a gente partir, qual é o legado que a gente vai deixar? Qual é o exemplo que eu estou construindo por meio da minha vida? Acais teve a oportunidade de ser um dos maiores reis da nação de Israel, mas ele escolheu andar por caminhos que não eram os caminhos do Senhor para a sua vida, e ele pagou o preço. E aí aquilo que vira e mexe a gente fala aqui, é escolha. Um ato impensado, um ato que nos leva a agir de forma inconsequente, ele vai refletir consequências ao resto de toda a nossa vida, querendo você ou não. Então, como está a sua vida hoje diante de Deus? Acais foi um homem ímpio, ungido por Deus para reinar sobre uma parte da nação de Israel, mas foi um homem ímpio, ao ponto de, após sua morte, não ser permitido que ele viesse a ser colocado junto aos outros reis da nação de Israel. E vai dizer lá no verso 1, para terminar, que Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, grande referência a quem ele poderia ter seguido. Antes, Acais andou nos caminhos dos reis de Israel, rei esses que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e demais disso, fez imagens, e a essas mesmas imagens cultuaram. Então, como está a sua vida hoje diante de Deus? A Bíblia, meus amigos, de Gênesis a Apocalipse, está recheada de exemplos que vão ajudar a mim e a você, para que o nosso caráter seja moldado, transformado, construído, reconstruído se necessário for. E como diz o livro de Provérbios, salvo engano, capítulo 9, o capítulo 10, não me falhou a memória agora, que o princípio da sabedoria humana que vem de Deus possa existir no seu coração. Esse princípio se chama temor. Temor para ouvir a palavra, mas principalmente para viver a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.